Muitos de vocês provavelmente estão familiarizados com as anãs brancas, mas o que são exatamente as anãs negras? Neste vídeo contarei a você tudo sobre essa misteriosa forma de cadáver estelar. Se vocês gostaram, deixem um like e escrevam um comentário para o algoritmo do YouTube. Assim o vídeo vai ser mostrado para mais gente. Valeu, galera. Vamos nessa. Quando a gente olha um lindo pôr do sol em uma noite morna de verão, dá para ter a impressão de que isso vai durar para sempre. Nosso sol vai fornecer calor, luz e energia para a Terra para sempre, e todo mundo fica feliz. Paz, alegria e bolo de ovo. Mas, infelizmente, isso tá errado. Nosso sol, assim como todas as outras estrelas, não existe para sempre, mas vai morrer um dia. Mesmo que esse período, do ponto de vista humano, pareça extremamente longo, nosso Sol tem cerca de 5 bilhões de anos e ainda vai existir por mais 5 bilhões de anos. Em outras palavras, ela está agora um pouco no meio de sua vida. Se fosse um ser humano, talvez tivesse cerca de 40 ou 45 anos agora, ou seja, estaria no auge de sua força. Mas em 5 bilhões de anos, ela terá terminado. Até lá, nosso Sol terá usado seu principal combustível, ou seja, o hidrogênio. O que está acontecendo no Sol no momento é que ele está fundindo hélio a partir do hidrogênio. O hélio é o processo de fusão estelar e, como você pode ver, ele gera muita energia. E em algum momento, é claro, o hidrogênio se esgota. O que acontece então? O Sol se condensa um pouco, o que aumenta uma temperatura e agora ele é capaz de fundir hélio em carbono. O Sol se infla e se torna uma gigante vermelha, o que também é conhecido como queima de conchas. Mas nosso Sol não é uma estrela tão grande. Ou seja, ela não consegue fundir até o elemento mais pesado. Em algum momento, chega ao fim e não há explosão, nem supernova. Ela simplesmente vai colapsar, ou seja, implodir. E sobra um resíduo denso, uma anã branca. Essa anã branca ainda vai ter um peso aproximado do Sol, porque o Sol não desapareceu. Ela simplesmente se comprimiu na anã branca. Imagina só, você pega o Sol e espreme ele mais ou menos até o tamanho da Terra. Essa é uma anã branca. Em outras palavras, um objeto incrivelmente denso. E as anãs brancas, ou pelo menos a do nosso Sol, são compostas em grande parte por carbono. E alguns de vocês provavelmente sabem que o carbono comprimido também é chamado de diamante. Portanto, em princípio, uma anã branca é um diamante gigantesco e o calor residual da estrela é imenso. Na superfície de uma anã branca pode ficar ainda mais quente do que na superfície do Sol, porque a superfície é muito menor no geral. Portanto, voar até lá e minerar os diamantes será muito, muito difícil. Até aqui tudo bem, mas como passaremos das anãs brancas para as anãs negras? Isso levará algum tempo, ou melhor, para o espaço. Apenas 100 trilhões de anos. Em outras palavras, um pequeno salto para o futuro, quando o universo estará quase completamente escuro. Não haverá mais estrelas brilhantes porque o processo de fusão em todas as estrelas terá parado. É lógico, as estrelas não podem continuar se fundindo para sempre, em algum momento tudo será usado. A formação de estrelas é aproximadamente um ciclo, ou seja, as estrelas se formam em nebulosas gigantescas de hidrogênio e depois se desenvolvem em estrelas normais, fundem seu material, explodem ou implodem e novas estrelas podem se formar a partir do gás liberado. Mas o material nunca é aproveitado na totalidade. Ou seja, em algum momento todas as estrelas vão estar mortas e o universo vai ser habitado apenas por buracos negros, que vão estar lá quase até o fim do tempo, mas que não emitem luz. Pelo contrário. E vocês adivinham, anões negros. Um anão negro é o estágio final de um anão branco. Eu já contei para vocês que os anões brancos podem ficar realmente quentes. Já foram encontrados exemplos com uma temperatura de superfície de graus. Isso é muito mais quente que o nosso Sol, claro, porque eles são tão compactos e a superfície é menor. Mas como não há mais processo de fusão acontecendo, só temos carbono compactado, eles vão esfriar. Mas isso leva muito tempo. Mas em 100 trilhões de anos, pode-se supor que todos os anões brancos estarão completamente resfriados. E então teremos apenas essa bola de carbono morta, onde não há mais temperatura ou nenhuma temperatura alta presente, nenhum processo físico acontecendo. Simplesmente um cadáver de estrela.
É meio como os restos de um tio querido que já está enterrado há 100 trilhões de anos. Agora vocês devem estar se perguntando por que esse cara esquisito da internet está me falando sobre anões negros, se eles são mortos e sem graça. Bom, na verdade, esses negócios não estão tão mortos assim. Novas pesquisas mostram que em anões negros acontece um efeito que, segundo as regras clássicas da física, não deveria existir. E, como sempre, se você tiver um resultado na física que não pode ser de fato, então a explicação é a mecânica quântica. O misterioso efeito de tunelamento quântico ocorre nas anãs negras. Na verdade, não deveria acontecer muita coisa nos átomos das anãs negras, pois não há fornecimento de energia que possa mudar alguma coisa. Há elétrons nos átomos e eles precisam de uma certa quantidade de energia para atravessar a barreira atômica. Só então poderíamos ter algum tipo de reação física ou um processo de fusão. E de forma misteriosa, os elétrons, mesmo sem a energia necessária, conseguem ultrapassar a barreira. Isso se chama efeito túnel quântico. Seja lá por que isso funciona. Mecânica quântica, né? E isso leva muito tempo. E por isso, ao longo de um tempo realmente imensamente longo, pode acontecer um processo de fusão em anãs brancas. Por causa do efeito túnel quântico. Porque, ao contrário do que a lógica e as regras da física dizem, os átomos conseguem reagir entre si. No ano 2001, então, elementos ainda mais pesados podem ser fundidos, até chegar ao ferro. E ao longo do tempo, tanta energia pode ser produzida que acaba rolando uma supernova. Uma chamada supernova de anã branca. A gente provavelmente não vai ver uma supernova de anã branca, a menos que você viva muito tempo. Porque os pesquisadores acreditam que a primeira vai acontecer em 10 elevado a 1100 anos e a última supernova de anã branca em 10 elevado a anos. Ou seja, talvez essas supernovas de anãs brancas sejam o último evento interessante em todo o universo. Porque, caso contrário, tá tudo morto. Imagina só, tá na sua frente um gigantesco espaço vazio e negro. Não tem ali. Você simplesmente olha para a escuridão apocalíptica do universo e depois, como um pequeno show de fogos de artifício, vê uma anã negra ocasional explodindo por toda parte, porque o efeito de tunelamento quântico levou a um processo de fusão. Isso é uma loucura. É super empolgante o que os pesquisadores descobrem sobre o futuro distante do universo. E a ideia de que nosso Sol ainda vai estar lá no final de tudo, de alguma forma como uma anã negra, sei lá, é meio doido. Outra teoria super interessante é que todo o nosso universo existe dentro de um buraco negro. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, cliquem no vídeo que está aparecendo. No canto inferior direito, como sempre, você encontrará outro tópico interessante sobre ciência e espaço. Fique à vontade para clicar nele. Caso contrário, vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!